Olá, queridos. A paz do Senhor seja com todos. Eu sou o evangelista Tasso Brandão e esse é o canal Apenas um Publicano. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Embaixo desse vídeo você vai encontrar o botão inscrever-se. É só clicar e você já estará inscrito. Não paga nada, não custa nada e me ajuda bastante. Se ao final do vídeo você gostar desse conteúdo, você pode dar também o seu joinha, que fica aí também embaixo da sua tela aí no seu celular ou no computador. Você deixa seu curtir, também estará me ajudando. Se você puder, também gostaria de pedir para que você deixe seu comentário e também compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, amigos, familiares, quem você acha que vai ser abençoado com essa palavra. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus e do seu conhecimento, como qualquer pessoa que está vendo esse vídeo. Amém? Então vamos começar. Em Gálatas 4, versículo 1, vai falar algo bem interessante para nós, que diz assim, Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então você vê que mesmo o menino, que é herdeiro do pai, ele, enquanto ele é menino, ele não tem mais recursos, ele não vai ter mais autoridade contra os seus servos, os seus próprios servos, ainda que ele seja senhor de tudo. E é exatamente isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Às vezes, a gente coloca pessoas, a gente coloca estrutura, a gente coloca condições para a gente fazer aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, no ministério, na vida familiar, na vida profissional, em todas as áreas. Só que às vezes a gente, por ser muitas vezes meninos na fé, inconstantes, a gente sempre coloca uma dificuldade, um subterfúgio para a gente não caminhar debaixo de uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra profética sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus incumbiu você de uma missão. Eu tenho certeza que Deus deu um ministério para você cuidar. Eu tenho certeza que Deus colocou no seu coração um projeto que Ele mesmo projetou. Mas por causa da inconstância, por causa da falta de fé, da falta de se lançar, a gente acaba muitas vezes deixando de cumprir o propósito de Deus. Quando Deus revela uma palavra para nossas vidas, uma visão profética, uma promessa, nosso coração se alegra, fica feliz. Nós até pulamos no poder, falamos em mistérios com Deus. Mas você sabe que uma coisa é o presente, que é um ponto na nossa trajetória. Outra coisa é o tempo da promessa, que eu vou chamar aqui de ponto B. O nosso presente, o ponto A, a nossa promessa, o ponto B. E entre esses dois pontos existe algo chamado o processo, o propósito de Deus. Porque quando Deus ele nos dá uma promessa, Ele está nos alertando para o que Ele vai fazer nas nossas vidas ou através das nossas vidas. Mas não quer dizer que eu e você já estejamos preparados para esse tempo. Deus nos dá essas visões, esses sonhos, esses projetos, esse norte para que nós busquemos conhecimento, capacidade e assim nos prepararmos para o que Ele quer entregar às nossas mãos. É exatamente o que eu acabei de ler. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele vai diferir, em nada ele vai ser diferenciado do escravo. Por quê? Porque ele ainda está debaixo de uma autoridade. Ele ainda não está pronto para receber a sua herança. E quando nós falamos de herança, nós vamos lembrar, logicamente, do filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Quando ele chega para o seu pai e pede a parte da sua herança. E ele vai para o mundo. Ou seja, ele pediu a herança,
mesmo ele ainda estando debaixo da casa do pai. Não foi o pai quem disse, ó, meu filho, pega as tuas coisas e vai, toma aqui a tua herança. Não, foi o filho que pediu. E o pai concedeu. E você conhece a história, ele foi para o mundo, ele gastou tudo, ele viveu a sua vida como se não houvesse amanhã, só que o amanhã chegou. E ele se viu numa situação precária, ele não tinha mais a cobertura do pai, porque ele achava que ele, para ser alguém na vida, ele precisava da herança, ele precisava daquilo que ele imaginava que fosse dar um norte para a vida dele. Então o pai entregou a sua herança, entregou tudo que ele pedia, e ele foi para o mundo sem a direção do pai. E sem a direção do pai, ele gastou tudo, ele jogou tudo fora. E é exatamente isso que Deus quer nos alertar nesse vídeo. Tem coisas que Deus não te entregou ainda, porque você ainda está num processo que vai te levar a um crescimento espiritual, um crescimento na vida com Deus, na vida do conhecimento da palavra, na experiência com Deus. Quando Deus ele levanta Moisés, ele dá uma promessa para aquele povo, para Moisés e para aquele povo. Vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Mas quando eles saem do Egito, para onde eles vão? Para o deserto. Muitas pessoas acham que deserto é para sepultar o cristão, que é para sepultar o povo de Deus, mas é o contrário. Deus coloca situações para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e principalmente na confiança que nós precisamos ter com Ele. Aprendemos a governar sob o governo de Deus. O problema é que às vezes a unção que nós recebemos, o ministério que nós recebemos, o cargo que nós recebemos, até algumas experiências que nós temos, fazem com que pessoas se percam no processo e querem acelerar por seus próprios meios esse processo. Mas Deus tem um plano para cada um de nós. Eu só posso viver as promessas de Deus quando eu estou preparado, porque senão eu vou ser como o filho pródigo. Eu vou colocar, como as pessoas falam, os burros na frente. Eu vou colocar os burros, a carroça na frente. Quando eu preciso colocar a visão em primeiro lugar. Por isso que você vai ver pessoas saindo das suas igrejas por causa de uma promessa. Ah, aqui na minha igreja você vai ser consagrado. Aqui na minha igreja você vai ser reconhecido. E isso também na área profissional. Olha, aqui na minha empresa eu vou te dar uma oportunidade. Aqui na minha empresa você não vai ser mais um funcionário qualquer. Você vai ser alguém que vai ter responsabilidade. Mas será que essa é a vontade de Deus? Será que esse é o tempo de Deus? Será que esse é o modo de Deus? Tem coisas que vão parecer que são de Deus, mas nem tudo que parece é de Deus. Nem sempre alguém que é de Deus vai falar algo de Deus para a tua vida. Eu lembro quando Pedro teve uma revelação de quem era Jesus Cristo. Jesus pergunta para os seus discípulos o que dizem os homens que eu sou. Aí os discípulos falam, uns dizem que você é Elias, outros dizem que o Senhor é Moisés. Aí Jesus pergunta para eles, e vós, quem pensais que sou? Aí Pedro tem uma revelação de Deus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fica maravilhado e diz, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo para ti, que tu és Pedro, e sobre esta pedra te colocarei e edificarei a minha igreja, e te darei as chaves dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Jesus está falando que Pedro é o bem-aventurado, ou seja, ele é muito feliz, mais do que feliz. E está dizendo que Pedro está tendo uma revelação divina de quem Jesus era. Mas o texto vai avançando e Jesus vai falar, olha, carece que o Filho do Homem pereça e padeça nas mãos dos pecadores e morra
e ao terceiro dia ressuscite. Aí o Pedro, que teve uma revelação de Deus, o Pedro que foi considerado bem-aventurado, agora vai tomar uma rajada ali bem no meio da face. Porque ele vai se levantar dizendo, de maneira nenhuma te acontecerá isso, Jesus. Aí Jesus vai falar, para trás de mim, Satanás. Porque você não conhece as coisas de Deus, mas sim as que são dos homens. Ou seja, o mesmo homem que deu uma palavra profética sobre o Cristo agora está indo dando uma palavra contrária ao que o Cristo queria fazer. Ora, se eu tenho uma revelação de quem é o Cristo, então eu vou seguir o que o Cristo fala, o que o Cristo manda. Então não tem como eu querer andar segundo o curso que eu desejo. Porque Satanás ele vai te oferecer algo que você quer para poder te ganhar para ele. Satanás não vai chegar para você vestido de capa preta, com chifres, né? De uma religião que não seja tua. Ele vai chegar como se fosse o próprio anjo do Senhor para você. E vai muitas vezes usar a boca de pessoas que Deus usou para falar contigo. É por isso que eu não posso seguir pessoas, eu tenho que seguir o propósito. Por isso que eu tenho que buscar conhecimento, a revelação. Por isso que eu tenho que conhecer não só a Bíblia, que eu carrego todos os dias, quando eu vou para os cultos, mas eu tenho que conhecer o Deus de quem essa Bíblia fala. Eu tenho que conhecer, eu tenho que ter comunhão e intimidade com Deus. Porque se eu sigo a palavra de Deus, o propósito de Deus, quando a pessoa que anda comigo, quando a pessoa que é de Deus falar coisa que Deus não falou, eu vou saber. Por quê? Porque eu conheço o caráter de Deus, porque a Bíblia ela serve para isso, para nos mostrar o caráter de Deus, o modo como Deus age e profeticamente como Deus vai se mover nesses dias. E Deus vai sempre usar a sua palavra para nos dar o norte. Eu tenho certeza que Deus fala com você. Eu tenho certeza que Deus fala até com o ímpio. O problema é que o ímpio, assim como muitas pessoas na igreja, querem ouvir aquilo que lhes era aprazível. Querem ouvir as palavras de promessas, de bênção, de abundância. Mas quando a palavra fala, arrependei-vos, se conserta, se consagra, se santifica, se separa, busca, jejua, ora, essas pessoas não querem dar ouvidos. Porque fica mais difícil. E se é mais difícil para elas, né, na mente delas, então não é de Deus. Porque não está me trazendo alegria, não está me trazendo conforto. Mas a palavra, na maioria das vezes, ela vai me trazer confronto. Como assim confronto? Confronto contra as minhas próprias vaidades, contra os meus próprios desejos. Você entende isso? Por isso que Jesus está falando para nós nesse vídeo aqui. Em todo tempo que o herdeiro é menino, e nada ele vai diferir de um servo. Então, se você ainda não está preparado para a promessa de Deus, fica na casa do Pai. Fica ouvindo o que o Pai ainda tem para te oferecer. Porque você, quando receber as bênçãos do Pai, você não vai querer outra coisa mais do que o Pai. É isso que aquele jovem pródigo entendeu no final da sua trajetória. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que mesmo sendo servo lá, eu vou estar melhor do que eu estou agora. Você entende isso? Ele disse, vou voltar para a casa do meu pai, porque os servos dos servos do meu pai, eles estão comendo melhor do que eu. Eles estão vivendo melhor do que eu. Então ele preferiu voltar e ser considerado um servo, né? Ou seja, como é um menino que ele ainda era, mas eu vou ficar na casa do pai. Eu não vou mais ficar nesse mundo à deriva. Eu tenho que voltar para o propósito, ainda que eu seja o menor da casa agora. Ainda que eu seja contado como servo, mas eu vou voltar para a casa do pai.
porque eu sei que o Pai tem algo ainda para me oferecer, né? Ele foi para o mundo, ele gastou tudo, ele viveu tudo que ele queria viver, que ele esperava viver, né? Segundo o seu conselho. Porque uma vez fora da presença do Pai, ele agora estava governando a sua vida. Nunca sai da sua casa, meu amigo, minha amiga, sem uma palavra de Deus. Por isso que é importante que todos os dias, quando você acordar, você tenha um devocional com Deus, um momento com Deus. E Deus tem me preparado para esses dias, preparar um devocional diário nesse canal. Por isso que eu preciso que você divulgue esse canal para o máximo de pessoas possíveis. Que eu sei que através desse mover, através desse canal, através da sua vida, Deus vai nos levar a coisas sobrenaturais nesses dias. É isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Espero que você tenha ficado até o final. Dê o seu joinha aí, compartilhe, se inscreva, convide pessoas para se inscrever e vamos levar essa palavra para muitas pessoas. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.